e o Corinthians pudesse em casa. Estava ali o mando de campo, a torcida proporcionou um recorde de público, está lá para apoiar. Mas o time do Corinthians simplesmente ele fez uma partida muito pálida, muito tímida. Eu achei muito tímida. Se você analisar, as chances do Corinthians foram basicamente chutes de média distância, com o Renato Augusto, coitado, sozinho tentando levar o time a algum lugar. Dá até pena, porque ele fica ali correndo atrás dos caras do Flamengo para ajudar a marcar, gastando energia, um jogador veterano, jogador com muitas questões físicas que o atrapalham, historicamente tem sido assim em toda a sua carreira, e tentando ainda finalizar para o gol, fazer alguma coisa, porque não acontecia muita coisa não. E teve a chance no erro grave do Léo Pereira, que aquele negócio eu falo da bomba armada, né? O Flamengo tem que torcer para ser só essa bomba que estava armada. Se tiver uma outra até o final da temporada, pode vir coisa ruim por aí. Porque assim, é um jogador muito inconstante, né? Você vê que ele, de repente, dá um branco nele, ele errou um tempo de bola, que assim, é uma coisa de futebol amador. Aquilo ali, nem na pelada você vê o cara errar uma bola, uma tentativa de cabecear uma bola no campo de ataque, ela passa por cima dele, aí o Yuri Alberto vai em velocidade. O Davi Luiz foi muito bem, aliás, grande partida do Davi Luiz, porque ele acompanha e toma o drible. Mas aí que tá, é para tomar o drible mesmo, porque você retarda o adversário. Aí o Thiago Maia chega e dá o carrinho limpo na bola, e aí a bola é chutada fraquinha, o Santos faz a defesa. Qual a defesa difícil do Santos? Não teve. Não teve defesa difícil. O Corinthians não conseguiu fazer o goleiro do Flamengo trabalhar, gente. Jogando em casa, buscando uma vitória. Aí se você voltar atrás, contra o Boca, foi a mesma coisa. Primeiro tempo o Boca ficou ali fechado, o Corinthians tentava, mas criou muito pouco. No segundo o Boca saiu um pouco mais para o jogo, percebeu, pô, dá para se engraçar aqui. Foi 0-0. E aí conseguiu uma classificação lá em Buenos Aires, que foi épica pela circunstância, time todo desfalcado, né? O Benedetto perdendo o pênalti, essa coisa toda, né? E se classificou nos pênaltis, mas tanto aquilo foi considerado épico, porque é uma coisa completamente fora do padrão. Você não pode contar com uma classificação como aquela. Você tem que buscar construir alguma coisa em casa. Eu esperava muito mais do Corinthians ontem. Dizíamos ontem aqui, recebeu reforços o Vitor Pereira em todos os setores. Titulares, Balbuena, Fausto Vera e o Yuri Alberto, que são bons jogadores. Dois vieram da Rússia, um veio da Argentina, são reforços internacionais, né? Independentemente da nacionalidade. O argentino, o paraguaio e o brasileiro. O Roger Guedes vinha jogar. O que o Roger Guedes fez ontem? O temor do flamenguista era o quê? Pô, vai jogar ali em cima do Rodinei. Ele ficou mais tempo correndo atrás dos caras do Flamengo do que fazendo o Rodinei correr. Então, assim, eu achei a postura do Corinthians postura muito conservadora. Eu acho que isso está sendo ofuscado, uma visão aqui de São Paulo, uma visão alvinegra, pela cortina de fumaça da reclamação do pênalti, que você vai abordar esse assunto, creio eu, mais adiante, né? Então, se discute isso e se ignora mais um jogo em casa em que o Corinthians não faz valer mando de campo. Quando eu falo valer mando de campo, não é que o Corinthians tem que atacar que nem índio, como diria Abel Braga, o time do Flamengo, e deixar, não. É você ter uma solução ofensiva. É uma bola parada, é um contra-ataque, um momento de pressão na saída de bola que faça o Flamengo sofrer. Por exemplo, o São Paulo perdeu por 3-1 pro Flamengo, né? Esqueça o resultado. O São Paulo fez o Flamengo sofrer. O Flamengo passou por perrengue naquele jogo no Morumbi. Santos fez grandes defesas. O Santos fez... Agora, o Corinthians... mas esqueça o resultado. Estou falando da proposta do jogo. O ideal seria o Corinthians, do Vitor Pereira, que é um bom técnico, fazer o Flamengo sofrer, fazer o Santos trabalhar e, em algum momento, flertar com a vitória. Não flertou com a vitória, flertou com a derrota. O Flamengo teve mais a bola, dominou o jogo, controlou o jogo como quis. Porque para o Flamengo, o que era interessante? Bem, se eu empatar aqui, tá bom. Se eu vencer, tá ótimo. Eu vou decidir em casa. O meu time é melhor. O Flamengo ficou com a bola, girou a bola, tirou a velocidade do jogo, não permitiu o contra-ataque. Rodinei jogou preso ali como lateral, não descia a todo instante. Então acabou não dando tanto espaço naquele setor, embora nitidamente seja um ponto fora da curva. Jogador muito limitado, muito abaixo dos outros. Você percebe isso, especialmente quando ele tem que jogar dessa maneira. Né? Que ele não pode nem dar os seus avanços ali com aquela liberdade que ele tinha em outros momentos. O Flamengo teve chance com o Gabigol no primeiro minuto, um chute rente à trave. Depois com o Pedro, numa bola do Everton Ribeiro. Depois com o Gabigol, diante do Cássio. Foi a mais clara, né? Essa terceira do Gabigol. Se o Gabigol domina de primeira, ele faz o gol. Mas ele tentou deixar ela passar, o Cássio muito bem saiu e abafou. Por isso que eu falei aqui ontem. O Cássio vai trabalhar mais do que o Santos. Isso é óbvio, gente. E aconteceu. Aí no segundo tempo você teve chute do Everton Ribeiro, que o Cássio defendeu de fora da área. A bola do Léo Pereira, excelente para o Everton Ribeiro de cabeça. O Gabigol a queima-roupa, disputando com o Gil, finaliza. E o Cássio defende ali, cara a cara. A do travessão do Davi Luiz. Bola no travessão do Davi Luiz. Chute ali com algum perigo também, parecido com os do Renato Augusto. O Flamengo teve as chances mais claras. Eu achei que assim, o Corinthians repetiu o que fez contra o Boca, o que fez contra o Flamengo na Copa Libertadores, o que fez ontem foi a mesma coisa. Joga em casa, mas você não vê o Corinthians nem em momentos do jogo, assim... Olha, eu tô na minha casa, aqui mando eu vou te incomodar, eu vou te encurralar. Eu vou fazer seu goleiro trabalhar, meu camarada. Não, fica jogando, joga por uma bola. Bem, vai jogar no Rio, pode até conseguir o resultado, acho que vai jogar super fechado, mas acho que o Corinthians perdeu uma oportunidade de, pelo menos, oferecer algum tipo de dificuldade para o Flamengo. E o Flamengo foi bem? O Flamengo fez um bom jogo, não foi um ótimo jogo.
Agora, eu analiso o contexto. Se fosse um jogo de pontos corridos, o Flamengo precisando vencer para alcançar o Palmeiras na liderança, digamos, né? Não seria bom. Teria que ganhar o jogo. Mas sendo um jogo de mata-mata e de volta, foi muito bom para o Flamengo. Por quê? Dominou o jogo, não correu riscos, ameaçou o adversário, tirou a velocidade do jogo quando quis, desacelerou, trocou passes, esfriou o jogo, cadenciou. 4 pendurados, só um tomou cartão, que era inevitável. O João Gomes toma muito cartão. O cartão dele foi injusto, mas no segundo tempo ele merecia um cartão. Eu acho que poderia inverter, mas ele sairia suspenso de um jeito ou de outro. Aliás, a discussão do Flamengo não tem que ser porque é do cartão que o João Gomes levou, não. Tem que ser por que ele toma tanto cartão. Né? E agora, como é que vai ser no outro jogo? Não, vai entrar o Vidal. Tá ruim? Mas o Vidal marca menos, mas ele talvez marque menos que o João, mas ele vai dar muito mais qualidade do meio para frente. E qual vai ser o cenário do jogo do Rio? O Flamengo com a bola no campo de ataque, atacando o Corinthians. Então pode ser até interessante essa troca forçada. Eu achei o Corinthians muito tímido. Muito tímido. Eu entendo que o clube adquiriu uma característica de jogar pelo 1-0, a torcida entende, mas ontem o Corinthians nem passou perto do 1-0. Tanto que estão falando desse pênalti que para mim não houve, depois a gente pode entrar em detalhes, porque é a única muleta que tem para tentar apagar a cortina de fumaça, para fazer uma cortina de fumaça diante de uma atuação muito limitada, de um elenco bom, de um time bom. E você vê a reação dos jogadores quando saem do campo. O Roger Guedes, o Renato Augusto, eu não acho que estão reclamando da substituição. Os caras estão com raiva assim, não jogamos nada, né? Viemos para isso, eu entendi dessa maneira, a bronca do jogador. Você sai de campo assim, a gente pode mais do que isso, cara. E ficar vendo os caras tocando bola aqui e só... Mas, enfim, maneiras de ver futebol. Agora, Vanderlei Nogueira, você mesmo ontem, você deixou claro aqui, você falou, o Corinthians vai jogar para ir vivo, pelo menos, para o Rio de Janeiro. Eu questionei, inclusive. Eu falei, se fizer isso, vai errar. Porque o Corinthians tem que buscar o resultado em casa. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que o Corinthians deveria ter jogado mais, deveria ter tentado chegar mais no ataque. O Corinthians não chegou no ataque. O Corinthians chegou... só no erro do Léo Pereira. Concordo com o que o Mauro falou. Foi a hora que o Corinthians teve a chance. Teve também uma outra chance, sendo sincero, do Juliano. Que ele joga, ele dá a finta no Davi Luiz, fica com o gol aberto e o Léo Pereira recupera muito bem e bloqueia o chute. Aquele lance ali era um lance que o Corinthians também poderia ter feito 1-0. Agora, o Flamengo fez o que a gente imaginava. Conseguiu ficar cara a cara com o goleiro? Não. O Flamengo ficou cara a cara com o goleiro 3 vezes. Mas aquela chance foi clara, né? A chance foi clara, mas foi bloqueada pelo zagueiro. Como quantas vezes os jogadores do Flamengo foram bloqueados pelos defensores do Corinthians. O Corinthians não criou para os seus atacantes nenhuma situação para ficar em boas condições de finalizar. Não houve. Não houve. A única foi criada pelo Léo Pereira. É fato. Porque é uma bola fácil que ele errou, só para ilustrar. Não, mas é verdade. É que nesse lance o Juliano ele dá a finta e faz a finalização. Foi uma chance ali que se o Léo Pereira não recupera, seria uma grande chance de gol ali. Agora, falta um pouco de coragem até para esse time do Corinthians, Vanderlei. Para mim, falta. Eu acho que o Corinthians também não é esse time fraco para abdicar de jogar, não. É um time que tem Yuri Alberto, é um time que tem Roger Guedes, é um time que tem Fagner, é um time que tem Renato Augusto. É um time forte. Pode jogar melhor sim em casa. Na minha opinião, o Corinthians se acovardou e poderia ter atacado mais, poderia sim ter tentado ir para o Maracanã com a vantagem. Aí, claro, muitos corintianos falam, mas a defesa é o ponto forte, vai jogar para não levar gol de novo no Maracanã. Só que, o Flamengo teve chances claras também na Arena Corinthians. A probabilidade é que tenha ainda mais chances no Maracanã. Eu acho que faltou coragem para o Corinthians para tentar o resultado dentro da sua casa, Vanderlei.